Saudações em nome de Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um culto sabadal, sim, sábado sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos, invadimos a sua casa para lhe trazer uma boa dose da palavra do Senhor. E se este é o terceiro episódio da nossa minissérie Tempestades. No primeiro episódio nós estivemos falando aqui sobre o subtema A Tempestade é um mensageiro de Deus. E no segundo episódio falamos aqui A Tempestade corrige. E hoje viemos com o terceiro episódio. Qual será o tema de hoje? Permitam-me inicialmente aqui, sem mais delongas, saudar ao meu pastor, ao meu líder, o meu mentor, o pastor Gilden Zita. Eu me sinto honrada por lhe ter como pai, como mentor e como pastor. És uma bênção na minha vida. Permitam-me saudar também a cada um de vocês que está a acompanhar esta mensagem, cada um de vocês que está aqui juntamente comigo, buscando crescer e se edificar na palavra do Senhor. Teremos aqui mais um momento de intimidade, um momento profundo, e eu espero que esta palavra ela lhe seja útil, que algumas coisas na sua caminhada, algumas coisas na sua forma de caminhar sejam transformadas através aqui deste momento, através aqui da palavra que nós estaremos partilhando em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, dou-te graças pelo seu amor, dou-te graças pela paz que o Senhor concede, dou-te graças porque o Senhor ainda tem olhado por nós, o Senhor ainda tem cuidado de cada um de nós, o Senhor ainda tem sido a luz e lamparina para os nossos caminhos. Pai, nesta noite fale conosco, transforme a nossa vida, Pai, edifique-nos, seja conosco, dirija a nossa caminhada, que o Senhor seja papá da minha vida, quem olha por nós diariamente, a cada momento. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou orando. Amém. Uau! É uma enorme honra para mim sempre estar aqui para partilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Então não se esqueça aí de compartilhar este link para que chegue a mais pessoas. Não se esqueça de deixar aí o seu like, deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você estiver passando por um momento dificultoso ou se você ainda não aceitou a Jesus, você tem um interesse de saber mais sobre quem é este Jesus, por que nós devemos aceitá-lo, como é ter uma vida regida debaixo da sua vontade, você pode mandar aí uma mensagem no nosso DM, pode entrar em contato conosco que nós poderemos lhe ajudar a crescer em intimidade com o nosso bom e maravilhoso Deus. Mais um episódio da minissérie Tempestades e hoje nós estaremos falando aqui a tempestade revela o poder de Deus sobre a nossa vida. Sim, a tempestade revela o poder de Deus sobre a nossa vida. Já bem dissemos aqui nos outros episódios que as tempestades, cientificamente falando, são eventos climáticos, são desastres climáticos, pode ser vento forte, chuva forte e tudo mais. E aqui traduzindo para a nossa linguagem, nós olhamos as tempestades como as eventualidades inesperadas que não são boas, que acontecem sobre a nossa vida. Alguns problemas e tudo mais que nós não esperamos, mas que acontecem sobre a nossa vida e que em algum momento afetam-nos espiritualmente, afetam-nos emocionalmente, afetam-nos financeiramente e afetam até a nossa estabilidade social e tudo mais. No entanto, nós estamos aqui compreendendo um pouco do porquê que essas tempestades surgem. E no primeiro episódio nós estivemos dizendo aqui que essa tempestade pode constituir uma mensagem da parte de Deus. Deus pode estar trazendo alguma mensagem para ti através dessa tempestade. Então, busque identificar o porquê que Deus está permitindo que você passe por isso. No segundo episódio, nós falamos aqui que Deus ele pode estar usando essa tempestade para corrigir os teus caminhos. Você pode ter, em algum momento, se desviado de alguma coisa que pertence à vontade do Senhor, mas Deus está usando desta tempestade para poder corrigir os seus caminhos. E hoje nós já estaremos aqui dizendo que Deus ele pode usar esta tempestade para revelar o seu poder sobre a tua vida, para revelar a sua soberania sobre a sua vida. E vamos abrir aqui a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Estaremos lendo aqui a partir do versículo 35. E diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo e estava no barco, e havia também com ele
outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já lhe enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que padecemos? Mestre, não se te dá que padecemos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: Mar, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento obedecem? Esta é a palavra do Senhor. Estivemos aqui lendo e meditando no Evangelho de Marcos. Marcos, que foi um dos discípulos de Jesus, que acompanhou de perto aqui a trajetória de Jesus e decidiu registrar, inspirado pelo Espírito Santo, como foi a trajetória de Jesus aqui na Terra, como foi caminhar lado a lado com Jesus. E Marcos, assim que ele escreve aqui o Evangelho de Marcos. E aqui onde nós estivemos meditando, nós encontramos uma passagem em que Jesus ele estava ministrando para a multidão. No entanto, chegando ao final do dia, ele decide sair com os seus discípulos para uma outra banda, para uma outra margem. No entanto, ele ordena aos discípulos, eles saem, pegam no barco e no meio da sua trajetória sobe um grande vendaval, uma grande tempestade, estando eles no mar. E estando eles ali, Jesus ele dormia tranquilamente, calmamente. A Bíblia enfatiza que ele dormia sobre uma almofada. E os discípulos todos atordoados, ali assustados, porque o barco estava a encher de água. Eu imagino eles ali pegando os baldes que estavam ali dentro, tentando tirar a água para voltar a lançar ao mar. Então eles vão até o Jesus: Ei, mestre, não te sobe a dor ao coração, não ficas preocupado se nós havemos de padecer ou não aqui neste lugar, por que estás aí a dormir tranquilamente ainda? E Jesus, ele tranquilamente levanta e ele ordena ao mar: Mar, aquieta-te. E o mar e o vento obedeceram, ficaram bem tranquilinhos, como se nada tivesse acontecido. E diz a palavra do Senhor que houve bonança. Então, traduzindo aqui para os nossos dias atuais, para a nossa vida, nós estamos falando de eventualidades que vêm acontecendo na nossa vida, de dificuldades que nós vamos enfrentando no nosso dia a dia, dificuldades que nós vamos enfrentando, seja onde for, no nosso casamento, na nossa vida acadêmica, na nossa vida financeira, na nossa vida social, na nossa vida familiar, dificuldades que nós vamos enfrentando. Há quem está enfrentando dificuldades no trabalho, mas não compreende porquê. E em algum momento, por vezes nós nos questionamos: olha, nós somos cristãos, nós cumprimos a vontade do Senhor, nós estamos lado a lado, Jesus, ele está em nós, o Espírito Santo, ele habita em nós, mas por que é que nós passamos por estas dificuldades? Por que é que eu estou todos esses anos aqui, não consigo casar, não consigo namorar, nenhuma relação minha consegue ficar estável? Por que é que eu estou todos esses anos aqui, não consigo atingir uma estabilidade financeira? Por que é que eu estou todos esses anos aqui e não consigo passar na faculdade, passar na escola? Por que eu estou decidindo aqui, ainda meto currículos e nada de eu ser chamado, nada de eu ser aprovado? Até chego perto, mas na entrevista alguma coisa acontece e eu não consigo avançar. Mas eu sou cristão, mas eu vivo a vontade de Deus, mas Jesus, ele habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu me preservo, eu jejuo, eu oro, eu medito. Jesus está aqui comigo, está aqui no meu barco. Por que é que eu estou passando por essa tempestade? Por que é que eu estou passando por essa dificuldade? Será que Jesus, Deus, ele não se importa comigo? Será que Deus, ele não sente a minha dor? Será que Deus, ele não sabe que eu estou passando por esses momentos turbulentos? Será que Deus, ele não tem misericórdia de mim? Assim como fizeram os discípulos, passando por aquela tempestade, perguntar: Jesus,
Estás aí a dormir tranquilamente. Espírito Santo, estás aqui comigo. Deus, estás aqui comigo. Será que não vês a minha dor? Será que, Jesus, não te importas que nós padeçamos, que nós morramos aqui diante dessa tempestade? Estás aí a dormir tranquilamente. Espírito Santo, estás aqui. Não me respondes nada, porque às vezes até oramos, pedimos por respostas e Deus fica no total silêncio. Às vezes, frustrados, até nos levantamos, vamos à casa do Senhor e falamos: não, hoje o profeta tem que me localizar. Hoje Deus tem que falar alguma coisa sobre essa situação. E nós chegamos na igreja e Deus não fala nada relacionado à situação que nós estamos passando. E nós ficamos atordoados. Mas Deus, por quê? Jesus, se o Senhor está aqui no barco, por que permite que haja esta tempestade? Se o Senhor está aqui no barco, por que permite que haja esta tempestade? E nós vemos eles questionando. E você talvez também esteja questionando. E Jesus, ele apenas levanta e ordena: mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. E o vento e o mar, eles ficam tranquilos, calmos. Então não se preocupe. Jesus, ele vai se levantar para acalmar essa tempestade. Jesus, ele está conosco. Você sendo cumpridor da lei dele, você sendo cristão, habitando em seu Espírito Santo, acredite, você não está só. Não que ele não se importe com a sua dor, não que ele não se importe com as dificuldades que você está passando. Ele está se olhando por si. E no tempo certo ele vai se levantar para aquietar essa tempestade. E olha que logo depois, disse para o Senhor que houve bonança. E os discípulos começaram a olhar e se perguntar: afinal, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Então Jesus usou daquela tempestade para revelar o seu poder, para revelar a sua soberania para os seus discípulos. E você, sendo discípulo de Jesus, entenda: Deus, Jesus, ele pode estar usando essa situação que você está passando por ele para revelar o seu poder, para revelar a sua soberania, para que você o glorifique ainda mais, para que você o exalte ainda mais. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Já dizia o meu pastor num dos seus cultos: se você quiser reclamar, reclame diante de Deus. Se você quiser chorar, chore diante de Deus. Não é errado, não é pecado. Se essa tempestade está já apertando-te demais, você quer desabafar, desabafe diante de Deus. Não é errado, mas ei, não se preocupe. Jesus, Deus, está usando essa situação para revelar a sua soberania a si. E ele revelou a sua soberania diante dos discípulos. E eles glorificaram. E eles ficaram tipo: uau! Esse Deus é maravilhoso. Esse Jesus é maravilhoso. Quem é este afinal? Que até o clima o obedece. Até o vento o obedece. Até o mar o obedece. Então não se preocupe. Essa tempestade, Deus, Jesus, está usando para revelar o seu poder sobre a sua vida. Para revelar a sua soberania sobre a sua vida. Chore se você quiser chorar, rebole se você quiser rebolar, o incomode se você quiser o incomodar. Mas não se esqueça, essa tempestade, essa dificuldade que você está passando é para que Deus, ele revele a sua soberania sobre a sua vida. É para que Deus, ele revele o seu poder sobre a sua vida. Então deixe tudo isso, lance tudo isso diante dele. A sua ansiedade, lance diante dele. Ele está usando essa dificuldade, essa tempestade para revelar a sua soberania. Esta é a mensagem que eu trazia para hoje. Eu espero que a sua esperança tenha sido renovada e que a sua confiança, que a sua fé tenha sido renovada. Ele questiona aqui aos discípulos: por que vocês já não têm fé? Por que vocês estão tímidos? Ficam sem fé? Ei, calma, aquieta-te. Deus, ele vai usar essa situação para revelar a sua soberania sobre a tua vida. Eu sou Gineida Nuva. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!